de muita dificuldade é que nós temos que saber quem nós somos diante de Deus. Como tem estado a minha vida diante de Deus? Meus amados, vai surgir situação diante de nós que, humanamente falando, não vai ter como fazer nada. Vamos depender exclusivamente de Deus. E naquele momento, Davi disse, olha, quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, vinha um leão e eu pegava pela barba e matava. Vinha também um urso, eu pegava ele pela barba e rasgava no meio. Isso quer dizer que aquele homem era um homem que já tinha experiência com o poder de Deus. Era um homem que conhecia piamente quem era a pessoa de Deus. Meus amados e queridos, quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos essa convicção, eu não vou dizer para você que vai ser fácil vencer, mas você não vai se prostrar diante do inimigo. O salmista no Salmo, ele disse, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o próprio Davi escreveu no Salmo 23, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Este ainda é condicional. Este ainda quer dizer que a qualquer momento nós podemos entrar pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista diz que ele não tinha medo, porque Deus estava com ele. E nesse momento, meus amados irmãos, o texto diz que Saul autoriza aquele homem lutar contra o gigante filisteu. A Bíblia diz que Saul agora coloca algumas vestimentas naquele homem e ele não entendeu aquilo, porque as obras, o nosso revestimento, ele tem que ser do poder de Deus. E Davi não precisava daquilo para poder guerrear as guerras do Senhor. E o texto diz que agora Davi sai para lutar com aquele gigante filisteu. E naquele momento, meus amados irmãos, uma plateia enorme, um povo que acreditava no seu herói, chamado Golias, e uma nação desacreditada, que não conhecia Davi. Davi não tinha ali nenhum torcedor. Talvez Saul. Talvez, eu creio também não. Havia uma nação e uma grande expectativa. Quem sabe, só aguardando o momento de pegar o corpo daquele menino para entregar para a sua família. Naquele momento, não tinha ninguém de joelho dobrado a favor de Davi. Talvez o seu pai em casa. Não tinha ninguém para bater palma para ele se ele fosse vencedor. Mas naquele momento havia um Deus no céu. Naquele momento havia um soberano. Havia o Jeová Jireh, o Deus da providência, que estava de olho nele. Naquele momento, estava surgindo uma grande oportunidade daquele homem ser exaltado. Uma grande oportunidade, mas não uma oportunidade fácil. Foi por isso que no início eu falei para vocês, pequenas oportunidades que traz futuro brilhante. Só tem que nem sempre as oportunidades surgidas são tão belas assim, são tão bonitas assim, são tão louváveis assim.
E nós, infelizmente, não conseguimos ver as oportunidades com os olhos espirituais. E o texto diz que naquele momento, Davi agora se põe diante daquele homem para uma guerra. E a palavra diz que aquele homem agora começou a escarnecer de Davi. Aquele homem agora começou a fazer pouco caso de Davi. Um homem de quase 3 metros de altura. A lança pesava 6 quilos. A sua roupa pesava 60 quilos. Era um homem literalmente imbatível aos olhos humanos. E aquele homem agora disse para Davi que ele ia dar a carne de Davi para ser comido pelos animais. E naquele momento a Bíblia diz que Davi lançou sobre ele uma palavra e disse: olha, homem, você vem a mim com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus pretextos, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos que você tem afrontado. A Bíblia diz que era 40 dias, de manhã e de tarde. Isso quer dizer que foi 80 afrontas e não teve nenhum homem para poder vencer aquele gigante. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que naquele momento aquele homem chamado Davi coloca a mão em uma funda e pega uma pedra e roda aquela funda. E a Bíblia diz que a pedra sai, e eu acredito eu que o Espírito Santo do Senhor direcionou aquela pedra e acertou a fronte daquele homem. E ele caiu. E a Bíblia diz que naquele momento Davi lançou a mão da própria espada daquele homem e acabou de matar e cortou o seu pescoço. E naquele momento houve uma grande vitória. Naquele momento o povo que estava desviado, que estava afastado da presença de Deus, pôde reconhecer que havia um Deus em Israel. Naquele momento o povo dos filisteus se bateram em retirada. Naquele momento eles tiveram que fugir. E a Bíblia diz que foi uma grande matança, porque o povo acreditou em Deus. Eu quero nesta noite dizer para você qual as oportunidades que você tem tido. O que você tem feito com as oportunidades que têm surgido na sua vida? Como você tem lidado com elas? De repente, nesta noite, eu estou falando para alguém que tem convivido com um problema de saúde, quem sabe um câncer. Quem sabe esse câncer, essa doença horrível que assusta toda a humanidade, que é uma doença temida por todos. Quem sabe esse câncer maligno pode ser uma oportunidade que Deus está dando a você na sua vida. Uma oportunidade de ser revelado na sua vida o poder de Deus, a mão de Deus. Deus pode fazer isso. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram por essa experiência. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Um texto muito conhecido na palavra de Deus. A Bíblia diz, meu querido e minha querida, nessa noite, que aquela mulher estava 12 anos sofrendo. E o texto diz que ela estava padecendo da mão dos médicos. E ela gastou tudo que ela tinha com ele. Aquela mulher tinha uma cólica menstrual que não durava 7 dias. Era 12 anos sangrando. Não tinha liberdade com a família, não podia viver em sociedade. Mas um dia, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus.
E Deus, naquele momento, estava dando a ela uma oportunidade de conhecer o poder de Deus. Só tem que, como ela vivia, ela não podia sair de casa, porque era imunda. Mas ela sabia que aquela oportunidade era única. Ela não tinha certeza se Jesus passaria ali de novo ou não. E ela saiu de casa, irmãos. E quando ela chegou naquele lugar, ela encontrou um outro desafio. A Bíblia diz, uma grande multidão. Eu acredito que ela estava trêmula, porque ela não podia nem tocar em ninguém. Ela é uma mulher, se ela tocasse em alguém, ela poderia ali ser discriminada, quem sabe até apanhar. Mas ela chegou e disse, ela precisava naquela noite, ela precisava de uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que ela adentrou entre a multidão. E quando ela chegou perto de Jesus, ela tinha outra dificuldade. Jesus era homem. Era impossível uma mulher tocar em um homem naquela época, no meio da comunidade judaica. E ela disse, se eu tão somente tocar, eu vou ficar curado. Aquela mulher usou o exemplo da fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela fé que crê na bênção antes de acontecer. E a Bíblia diz que ela tocou na orla de Jesus. Não tocou no físico dele, tocou na roupa dele. E a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. A tragédia daquela mulher serviu de bênção para aquela vida dela. A Bíblia diz, meu querido, que assim que Golias caiu, assim que Israel derrotou os filisteus, Saul mandou perguntar, de quem é este menino? Quem é o pai deste menino? Eu quero saber, eu quero dar para esse menino uma oportunidade. E a Bíblia diz que mandaram chamar Davi. E a partir daquele dia, Davi ficou na presença de Saul. Isso quer dizer, Davi ficou na presença do rei. Aquele homem, eu podia dizer nessa noite uma palavra, ele foi levar marmita, né? Foi levar marmita para seus irmãos. E levar marmita surgiu essa oportunidade. A Bíblia diz que depois Davi veio a ser rei, meu querido. Meus amados irmãos, não existe na Bíblia um adorador igual Davi. Existem 150 salmos escritos na Bíblia, e 70 deles escritos por Davi ou dedicado a eles. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia chama Davi de profeta, ou seja, porta-voz de Deus. Chama Davi de sacerdote, o homem que se coloca diante de Deus. Davi era rei, e Davi também era ungido de Deus. Tudo isso começou uma oportunidade que ele teve de levar alimento para seus irmãos na guerra. Tudo começou pela obediência. O pai pediu, ele acordou de madrugada, abordou o seu animal, colocou os materiais e foi. Ele não sabia o que ia encontrar ali. Quando ele chegou ali, ele encontrou um animal, um gigante, afrontando Deus. E aquelas afrontas não intimidou aquele jovem. Aquelas afrontas não fez ele voltar correndo para casa. Aquelas afrontas incentivou ele a vencer. Se ele não fosse levar aquela marmita, se não fosse levar aqueles alimentos, hoje nós não teríamos essa história contada para a gente ler. História esta que tem edificado milhões e milhões de pessoas em redor do mundo. Eu não sei hoje se você está convivendo com um esposo que é viciado em álcool. Eu não sei se você está vivendo com um filho que está no mundo das drogas e você não sabe mais o que fazer.
Eu não sei se é as dívidas que está te afrontando. Eu não sei. Eu só sei que essas afrontas é uma oportunidade para você se achegar a Deus. Essas afrontas é uma oportunidade para que você tenha um futuro brilhante na sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que tiveram oportunidades pequenas e tiveram futuro brilhantes. Só quem pode dar um futuro brilhante para você, para nós, é o Senhor. Hoje, o povo não quer mais pequenas oportunidades. Não quer oportunidade negativa. Hoje o povo, nós, os seres humanos, está querendo conquista rápida. Queremos ser bem-sucedidos sem estudar, sem trabalhar, sem obedecer a palavra de Deus. Não existe uma vida bem-sucedida, meu amado irmão, se Deus não for com você. Eu preciso que nesta noite você receba esta palavra no seu coração. Pegue esse momento que você está vivendo. Abrace ele diante de Deus. Não deixe a murmuração tomar conta do seu ser. Glorifica a Deus nesse momento. Obedeça ao Senhor, que Deus pode dar para você um futuro brilhante. Davi, até ali, ninguém o conhecia, só os seus irmãos. Ao levar aquele alimento, não foi agora a seus irmãos, foi as duas nações, os filisteus, que é o inimigo, e o povo de Israel passou a conhecer Davi como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez história, deixou escritos que tem feito mudar as nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado. Eu só preciso que nesta noite você acredite que Deus possa mudar a sua história. Por mais ruim que ela esteja, Deus pode